Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 11. Aleluia. Dia 29 de julho, nós teremos o nosso seminário de louvor, específico para quem quer ser músico ou ministro na casa de Deus. Então, se você quiser, você está convidado, você que não faz parte do ministério de louvor. Agora que você que faz parte, você tem que vir. Não vamos falar que você é obrigado a ouvir, vai da consciência de cada um. Eu garanto que você vai sair muito melhor do que você vai chegar. Livro do Apocalipse, capítulo 11. Só vou ler um versículo só. Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que neles adoram. Vou repetir. Foi-me dada uma cana, uma semelhante a uma vara de medir, e foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que neles adoram. Amém. Só esse versículo. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia. Já foi entoado louvores nessa noite, Deus. Já falamos com o Senhor, já o adoramos. Agora precisamos ouvir a sua voz. Precisamos que o Senhor fale conosco ao nosso coração. Fale conosco o que nós precisamos ouvir, Deus. Não o que queremos ouvir. Muda a nossa história. Muda o nosso caráter, Deus. Que essa noite venha ser um divisor de águas espiritual na minha vida e na vida dos teus filhinhos, Deus. É o que eu te peço. Acampa os teus anjos ao redor da tua casa. Te louvamos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Amém. Né? O livro do Apocalipse fala sobre as revelações dos últimos tempos, né? Sobre a humanidade, sobre a terra. Então, num determinado momento, Deus deu uma visão para João e pede para que ele meça a casa de Deus, que é o templo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não falar errado. Medir o templo de Deus, o altar e as pessoas que lá o adorem. Mas eu não vou entrar no quesito hoje do mérito escatológico do final dos tempos. Eu só quero pegar esse versículo como pretexto da minha mensagem. Essa mensagem já está preparada, já tem algum tempo, já tem alguns meses que eu tenho ela. Eu nunca tive a oportunidade de pregar. Eu perguntei para Deus, eu posso pregar essa mensagem hoje? Só deixa eu pregar essa mensagem hoje? O Espírito Santo não falou nada, então vai ser essa hoje. Mentira, ele não falou que não, mas vai ser essa hoje. Então o título da minha mensagem é: A minha batata está assando quando... Então o título da mensagem: A minha batata está assando quando... Todos nós já ouvimos essa expressão pelo menos alguma vez na vida. Todos nós, essa expressão não é estranha para nós. Então essa expressão quer dizer, nossa, a batata do fulano está esquentando, ou seja, se ele continuar a fazer o que ele está fazendo, vai ter um resultado nada agradável para ele. Então eu quero pegar por esse pretexto que Deus manda João medir as pessoas que adoram no templo, nesse templo aqui. Então quero dizer que a hora da nossa medição também está chegando. A hora de Deus nos medir espiritualmente está chegando. A Bíblia fala que todos nós daremos contas a Deus. Nada na nossa vida passará batido, nada passará batido. Então, nessa noite, eu quero apanhar junto com você, eu quero ser solidário a você. Eu quero apanhar junto com você, porque tem coisas aqui na mensagem que muito serve para mim. Na verdade, serve mais para mim do que a você, eu acredito. Né? Como o apóstolo Paulo fala, eu sou o maior dos pecadores. Tadinho, porque ele não me conhecia. Se ele me conhecesse, ele pensava duas vezes. Ele podia falar que era até o segundo. Mas, vamos lá. Então que o Espírito do Senhor fale através de mim na sua vida. O homem, ele é dotado de livre-arbítrio. O homem é dotado de raciocínio, de consciência, de domínio de existência. Só o ser humano é dotado dessa capacidade, desse atributo de existir como pessoa e saber que existe e para que existe. Os animais não, os animais agem por instinto ou uma inteligência programada. Né? Então,
algumas coisas que eu possa fazer que possa deixar a minha batata assando diante de Deus. Como, por exemplo, em primeiro lugar, a minha batata está assando quando eu não obedeço a Deus. Em primeiro lugar, quando eu não obedeço a Deus, a minha batata está assando. Como, por exemplo, mas desobediência nem sempre é aquilo que eu não faço, total e integralmente. Por exemplo, quando alguém pede para eu fazer alguma coisa. Por exemplo, pega essa cadeira daqui e põe lá no fundo. Se eu me recusar a fazer e pegar a cadeira, eu desobedeci. Né? Por exemplo, se eu pegar a cadeira e levar até a metade da igreja, eu também desobedeci, porque a ordem não foi levar até a metade. A ordem foi levar até o final da igreja. Né? Ou, por exemplo, se eu pegar a cadeira e jogo lá para cima, rodopia a cadeira e coloco ali, por exemplo, do lado direito da igreja. Então eu fiz o que eu quis com a cadeira. Então fazer as coisas do meu jeito também é desobediência. Também é desobediência. Então quando Deus manda fazer alguma coisa, é da maneira que Deus quer que seja feito. Não é pela metade e não é da maneira que eu quero fazer. Por exemplo, um exemplo da Bíblia, que eu sempre gosto de ilustrar, é o exemplo de Saul. Deus chega para Saul e fala o seguinte: Saul, você vai lá na cidade de Amaleque. Você vai exterminar todos os seres humanos que tem lá. Você vai matar homens, mulheres, crianças de colo, crianças que amamentam, gado, tudo que você vai matar. Você não vai deixar nenhuma vida, nenhuma alma vivente sobre a terra. Saul foi e fez, mas Saul fez do jeito dele. Saul chegou, realmente matou todo mundo, mas deixou uma pessoa viva. Uma pessoa viva. Mas você pode argumentar, mas irmão, mas ele matou 99,9% das pessoas. Mas ele desobedeceu. Deus mandou 100%. Então se é 100%, não é 99,9%. São 100%. E a partir disso, quando o profeta Samuel chega para falar com Saul, porque havia uma promessa, porque Saul já tinha pecado antes. Então Deus tinha dado uma segunda chance para Saul e falou o seguinte: Saul, você vai lá, você vai fazer o que eu estou mandando. E se Saul cumprisse direitinho o que Deus tivesse falado, Deus ele abençoaria a vida de Saul, a família de Saul. Mas Saul, por vontade dele, ele resolveu fazer as coisas do jeito dele. Ele resolveu manter o rei daquela cidade vivo. Ele decidiu manter, por causa da cultura da época, da cultura militar da época. Então, quando todo general ganhava uma guerra, era honroso, era glorioso o general que venceu trazer o rei que foi vencido. Era glorioso militarmente para o rei que faz isso. Então Saul resolveu fazer isso, mas não foi isso que Deus mandou. Então Deus dá uma palavra dura. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 15:11, fala assim: que eu me arrependo de haver posto Saul como rei. Deus fala: eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. Mas poxa, mas Saul, mas como assim? Só porque Saul não matou todo mundo? Porque Saul desobedeceu uma ordem expressa e direta de Deus. Outra passagem é a passagem da parábola dos talentos. A Bíblia fala que um senhor tinha 3 funcionários. Um funcionário ele deu 5 moedas de ouro. Outro funcionário deu 2 moedas de ouro. E outro funcionário deu 1 moeda de ouro. E o senhor foi ficar longe da sua cidade por um tempo. Depois de um certo tempo, ele volta para suas terras e quer prestar contas com esses funcionários que foi lhe dado esse dinheiro. E aí a pessoa que recebeu 5 moedas de ouro, 5 talentos, fala: olha, senhor, eu peguei esses 5 talentos e multipliquei. Aí o senhor da história fala: olha, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu senhor. Mesma coisa acontece com o servo que ganha 2 moedas. Olha, senhor, eu multipliquei as 2 moedas que me deste, agora tenho 4. Muito bom, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu senhor. Mas ele chega para a pessoa que recebeu 1 moeda de ouro e fala assim: senhor, mas eu sei que o senhor planta da onde não colheu, então eu fiquei com medo. Então, para não perder esse dinheiro, eu enterrei a moeda para que quando o senhor voltar, o senhor não tivesse prejuízo. Olhando assim, até, poxa, cara bacana, né? Ele, sabendo que o senhor dele era mau, ele resolveu guardar o dinheiro para que o próprio senhor dele não tivesse prejuízos. E o que o senhor da parábola fala? Servo mau e infiel. Pelo menos deveria ter colocado no banco para poder gerar juros.
afasta-te de mim, vai para as trevas exteriores. Então, vamos pegar esse exemplo dessa pessoa que recebeu uma moeda de ouro, um talento. Para nossa visão humana, poxa, o cara foi sensato, o cara foi inteligente, foi sábio, porque se ele sabia que o Senhor dele era tão rigoroso assim, que ele planta onde não colheu, ele cobra além do que é pedido, ele enterra aquele dinheiro para que aquele senhor não tenha prejuízos. Ou seja, eu até estava comentando com o missionário Marlon um tempo atrás sobre isso, é a mesma coisa que um pastor, um líder de igreja, independente do cargo. Ele recebe uma igreja com 1.000 membros. Com 1.000 membros. E ele tem um período para gerenciar essa igreja, para tomar conta dessa igreja, para cuidar dessa igreja. Vamos supor que ele recebe 2 anos para poder cuidar, trabalhar, enfim, cuidar da igreja. Nesses 2 anos, nessa crise, não crise financeira, mas nessa crise do evangelho, as pessoas fazendo qualquer coisa com o evangelho, né, deturpando o evangelho, ele com muito custo, consegue manter os 1.000 membros. Consegue manter os 1.000 membros. Então, cada um de nós poderia falar, poxa, o pastor foi fantástico. Foi fantástico porque dentro dessa crise ele conseguiu manter, ele foi fiel e conseguiu manter intactos 1.000 membros. Ele não ganhou, mas também nenhum se perdeu. Ele foi fiel. Ele conseguiu manter os 1.000 membros. Para nós, esse pastor seria um pastor abençoado. Um pastor inteligente, um pastor dinâmico, um pastor que conseguiu segurar esses 1.000 membros durante 2 anos. Mas para Jesus não funciona assim. Para Jesus, esse pastor, figurativamente falando, seria merecedor das trevas exteriores. Seria merecedor do inferno. Então a igreja é um organismo vivo. E ela cresce naturalmente. Se a igreja não cresce, ela está doente, precisa ser tratada. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem quando compara a igreja a um corpo de um ser humano. Temos que tratar e eliminar o que faz mal ao corpo de Cristo. Temos que tratar e eliminar o que faz mal à igreja. Então tudo que Deus te deu na sua mão, se você não faz crescer, a sua batata está assando. Se Deus te entregou um ministério na sua mão, independente qual ele seja, se esse ministério não crescer na sua mão, a sua batata está assando. Ah, mas eu recebi do Senhor, por exemplo, pegar o meu exemplo aqui, todo domingo de manhã eu estou aqui na escola dominical, então Deus me deu uma coisa para cuidar, para eu trabalhar. Então, tem uns irmãos fixos aqui, uns irmãos corajosos que levantam todo domingo de manhã para aprender aqui a palavra do Senhor. Vai passar o tempo. Se eu não crescer, quem cresce é o Espírito Santo, mas se eu não administrar de tal forma que isso possa crescer, eu praticamente terei o mesmo destino desse servo que recebeu um talento. Deus deu um ministério para nós, e esse ministério tem que crescer. Deus deu funções para nós, e essas funções precisam crescer para que o reino avance. Então, se não crescer, a minha batata está assando. Aleluia. Outro ponto, em segundo lugar, a minha batata está assando quando eu não pratico atos de justiça. Em Apocalipse 19:8 diz assim: e foi-lhe dado de vestir-se com um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 25:35-40 diz assim: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e vieste me visitar, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos do Senhor, quando lhe foi que te vimos com fome e te demos o que de comer, ou sede que te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso para que fôssemos te visitar. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então, atos de justiça na Bíblia é se abnegar pelo outro. Trocando em miúdos, no populacho é a famosa caridade. Então, atos de justiça é a famosa caridade. Então, se eu e você não tivermos empregado em alguma obra caridosa,
a nossa batata vai ficar meio quente. Cada crente individualmente, não como igreja, não como corpo, mas individualmente tinha que estar compromissado por obrigação em fazer parte de alguma forma de missões, de alguma forma de ação missionária, para poder saciar o pobre e o necessitado. Ser um contribuinte ativo, meter a mão no bolso, ou para o departamento de missões aqui na igreja. A igreja tem um departamento de missões, né, pastor? Deixa eu ficar quieto. Tem um departamento de missões, a igreja. Ou você pode se associar a uma agência missionária. Então, eu e você, por obrigação, tínhamos que manter, ou suster, ou ajudar aquele quem precisa. Ou se você não quiser ajudar, ou se você não tem dinheiro para ajudar, você pelo menos tinha que ser um chato. Ô, pastor, a gente tem que fazer isso. Ou a igreja tem que fazer aquilo. Não, porque fulano de tal está precisando disso, fulano de tal está precisando daquilo. Então, se você não quiser, ou se você não tem condições, pelo menos perturbe as pessoas da sua igreja para fazerem missões. Para ajudar o pobre, para ajudar o necessitado. Pelo menos. Aqui na igreja, todo primeiro culto, né? Todo primeiro culto do mês tem o famoso culto do alimento. Do quilo, obrigado. Culto do quilo. Culto do quilo. Irmãos, honestamente, vamos ser francos. Vamos ser francos. Com o que é trazido para a casa de Deus, dá para falar que é culto do quilo? Dá para falar? Mais fácil falar o culto do miserável, né? Mais fácil. Então a gente não pode chamar de culto do quilo. Então vou ter que mudar o nome do culto. Ah, irmão, mas eu não tenho condições. Eu não tenho dinheiro. Então vou te dar um exemplo da Bíblia. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 8, ele pede uma oferta missionária. Ele pede uma oferta missionária para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, no começo da igreja, quando ela foi fundada lá em Atos 2, era uma igreja riquíssima, muito rica. Era a igreja mais rica da época. Porque era a igreja central. Era a igreja centro. Então é da igreja de Jerusalém que saía todos os missionários. Mas por causa da perseguição do evangelho, os judeus e Roma tomaram as propriedades dos crentes daquele lugar. Então aquelas pessoas ficaram literalmente miseráveis. Miseráveis literalmente. Então o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto? Ele pede para levantar uma oferta missionária. Para quê? Para que os irmãos da igreja da Galácia e da Macedônia ajudassem os irmãos de Jerusalém que estavam passando fome. Ah, mas a igreja que o irmão está falando é uma igreja próspera. Era uma igreja abastada do Senhor. Era uma igreja pobre. Tanto a igreja da Macedônia como a igreja da Galácia, onde foi escrita a carta aos Gálatas, era uma igreja pobre. Pobre, pobre, pobre. De maré, de maré. Pobre, pobre. Mas ainda assim, eles tiraram do pouco que eles tinham para poder ajudar aqueles que tinham menos ainda. E graças a Deus que aqui na igreja tem gente assim. Porque eu conheço. Gente que você olha, que você pode olhar. Nossa, mas os irmãos ganham muito dinheiro. Os irmãos têm uma vida muito boa. Aparentemente. Eu sei, ninguém me contou. Muitas vezes passaram fome. Muitas vezes. Tiveram necessidades que precisaram ser ajudados financeiramente. Mas ainda assim, no pouco que tinha, eles não guardaram para si. Eles ofereceram a outros. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que o exemplo deles possa me contagiar e contagiar você. O apóstolo Paulo, nessa passagem, não foi até a prefeitura de Jerusalém pedir auxílio. Não foi a prefeitura de Jerusalém pedir Bolsa Família para os crentes de Jerusalém. O apóstolo Paulo foi nas igrejas e pediu uma oferta missionária. Mas por que os crentes ainda pobres fizeram isso? Porque eles entenderam o amor de Deus. Eles entenderam o amor de Jesus. Eles entenderam. Mateus 25,
41 a 46, que é o outro lado da história, diz assim: então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, para que não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes a fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nesse texto, Jesus está falando, aqui é o famoso texto da separação, né, dos bodes e das ovelhas. Então eu li o texto inteiro, para não falar que eu estou cortando nada. Então Jesus classifica o seguinte, que as pessoas que fizeram atos de justiça para outras pessoas, elas terão uma recompensa. Elas terão uma recompensa. E aqueles que não fizeram, terão também sua recompensa, né, que é o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então, nesse versículo, claro que isso aqui é um contexto fora do que eu vou falar. Mas não ferindo a Bíblia, não vou torcer. Eu não sou doido de fazer isso. Mas, como o próprio Jesus disse, se você não faz a mim, que amor que você tem? Não adianta nada você vir na igreja, isso eu falando. Não adianta eu e você, quando eu falo você também eu me incluo. Não adianta eu e você virmos na igreja, cantarmos lindo, lindo és, aleluia, glórias eu te dou. Oh, maravilhoso Jesus. Sendo que você sabe que tem um irmão passando necessidade, não só necessidade física, financeira, de arroz e feijão, mas precisando de uma palavra amiga, de um conforto, de um consolo. E você vê e fala assim: fulano, nossa, fulano vai falar até na minha cabeça. Vai falar até. Então, que amor é esse de Jesus que você tem, meu querido? Que amor é esse? Então, eu convido eu e a você, eu me convido também a rever esse cristianismo que a gente fala que a gente tem. Eu convido você a rever isso, porque a Bíblia fala, no Novo Testamento todo fala, que a gente tem que se doar para o outro. Vastos versículos. Todas as vezes que tem um evento aqui na igreja, eu e o pastor brincamos. Quando a gente está na fila, o pastor chega: não, filho, pode ir na frente. Eu disse: não, pastor, mas a Bíblia fala que a gente tem que honrar o nosso próximo. Eu disse: não, meu querido, mas a Bíblia também fala que eu tenho que dar o meu lugar para você. Não, pastor, mas a Bíblia fala que eu tenho que considerar o Senhor como meu superior. Então a gente vai brigando assim, para achar quem que é mais digno do que o outro. Jesus fala que o outro é mais importante. Sempre é o outro mais importante. Sempre. O outro é mais importante. Então, se eu não estiver fazendo alguma coisa para vestir o pobre, saciar o faminto e visitar o enfermo, a minha batata está assando. Terceiro ponto, são só 4. Ponto 3. A minha batata está assando quando os meus amigos são mundanos. Os meus amigos são mundanos, mas como assim? Lá em 2 Coríntios 6, 14 e 18, um texto clássico para isso, fala o seguinte: não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz e as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Ou que união tem do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus com os ídolos? Porque somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas como assim, irmão? Se for assim, eu tenho que viver dentro da igreja. Eu não posso? Não, mas eu tenho algumas pessoas que não são crentes, que não são cristãs. A Bíblia não fala sobre isso. O texto que eu acabei de ler fala de sociedade, fala de relacionamento íntimo. Ou seja, trocando em miúdos, é aquele amigo que você, aquele amigo do peito, aquele amigão, o seu melhor amigo, ser mundano.
aquela pessoa que você conta as suas coisas, que você confidencia as suas coisas, aquela pessoa que você rasga o seu coração para um mundano. Então a Bíblia fala disso, que nós não devemos ter comunhão nesse nível com o mundano. Mas por quê? Porque é muito mais fácil aquele que está limpo se sujar do que aquele que está sujo ficar limpo. É muito mais fácil. É muito mais fácil também contando com a nossa natureza pecaminosa, que ajuda muito para o erro. Infelizmente, tem pessoas que se orgulham em dizer que seus melhores amigos não são crentes, são ímpios. Nossa, mas meu amigo, olha, ele não é crente não, mas nossa, ele me entende. Ele me entende. Nossa, tudo que eu falo com ele, ele concorda comigo. Tudo que eu falo, nossa, ele me aceita, ele não tem preconceito comigo. Então, todas as vezes que a Bíblia menciona que um crente se relacionou com um ímpio, deu tudo errado. Então, eu vou te dar alguns exemplos bíblicos de pessoas crentes que se relacionaram intimamente com pessoas mundanas ou ímpias e que deu tudo errado, ou quase deu tudo errado. Como, por exemplo, o rei Josafá e o rei Acabe. O rei Josafá era o rei do reino do sul e o rei Acabe era o reino do norte. O reino do norte nunca teve um rei crente, nunca teve. Porém, o reino do sul teve 7 reis tementes ao Senhor. E até que um dia, não sei que Josafá foi fazer na casa de Acabe, onde Acabe falou assim, meu querido amigo, rei, irmão de Israel, eu tenho um problema ali com outro povo ali, um povinho mais ou menos assim, um povo de Moabe. Eu queria muito que você me ajudasse a batalhar, a combater aqueles inimigos do Senhor. Mesmo porque também a terra prometida é nossa, irmão. Não, irmão, tá tranquilo. Vambora. Então a Bíblia fala que Josafá fez acordo com Acabe. Mas Acabe sabia que havia um juízo sobre ele. Acabe sabia que Deus queria matar ele. Então o que ele fez? Ele chega para Josafá e fala o seguinte, Josafá, vamos fazer o seguinte. Você é meu brother, você é meu camarada. Eu sou humilde, vamos fazer o seguinte. Já que eu sou rei e você é rei, vou fazer melhor. Você vai vestir a minha armadura. Porque eu quero que você seja honrado. Eu quero que você seja glorificado. Eu quero que você tenha a honra dessa batalha. Porque nós vamos guerrear e lutar. Olha o bocó do Josafá. Claro, que honra, que maravilha. E a Bíblia fala que Josafá veste a armadura de guerra de Acabe. Então, quando começa a guerra, o exército inimigo identifica Josafá pensando que era Acabe. Então, a ordem do rei do exército inimigo fala, não mata ninguém, só o rei. Não mata ninguém, só o rei. Então, outro lado de Bocó lá falou assim, olha, meu Deus, olha que prestígio, eu estou aqui. Mal sabia ele, tadinho. Mal sabia ele. Deus tinha prometido matar Acabe e assim fez. A Bíblia fala que um arqueiro, X qualquer, ele pega a flecha e lança a esmo, tipo assim, não tem nada para fazer, faz isso. E a Bíblia fala que Deus direciona essa seta e pega no coração de Acabe. Se Deus não fizesse isso, com certeza Josafá morreria. Porque Acabe ele ficou no meio escondido, vestido como soldado. Então, se Deus não intervisse no meio, quem ia para a vala era Josafá, não era Acabe. Por quê? Porque Josafá manteve relações íntimas com o ímpio, com o mundano. Outro caso, outro rei também, o rei Ezequias. A Bíblia fala que Ezequias teve uma doença incurável. E Deus manda o profeta Isaías da casa dele e fala assim, Ezequias, arruma a sua casa que você vai morrer. A Bíblia fala que Ezequias vira para o canto e chora desesperadamente pedindo misericórdia. Deus atende a oração de Ezequias e manda Isaías voltar. Fala assim, Isaías, fala com ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. 15 anos. Essa notícia foi tão divulgada, que o rei da Babilônia ficou sabendo dessa história. Então o rei da Babilônia manda 2 mensageiros até o palácio de Ezequias. O que Ezequias faz? Meu Deus, o rei da Babilônia na minha casa. O rei do maior exército do mundo na minha casa. Querido, vem cá conhecer minha casa, vem cá. Vou te mostrar, isso aqui é a cozinha, isso aqui é a sala, isso aqui é o quarto dos meninos. Não repara não que tá bagunçado, mas aqui é o quarto dos meninos, os meninos bagunçados, enfim. Isso aqui é onde eu faço minhas coisinhas, meus artesanatos, isso aqui.
Então a Bíblia fala que Ezequias mostrou todo o palácio. A Bíblia fala que Ezequias mostrou todas as riquezas do reino para 2 mensageiros da Babilônia. Aí os mensageiros vão embora e o profeta Isaías chega. Isaías, já sabendo do que tinha acontecido, fala assim: Ezequias, vem cá. Quem eram aqueles rapazes? Eram mensageiros do rei da Babilônia. Isaías fala para ele: você mostrou alguma coisa do palácio? Ah, mostrei. Mostrei tudo para eles. Mostrei todas as riquezas do reino, mostrei o meu arsenal, mostrei o meu exército, mostrei meus planos de batalha, eu mostrei tudo. Nada do meu reino ficou oculto diante deles. Ezequias também, ó. E a partir dessa ligação, Deus profere uma palavra de juízo sobre Ezequias. Que por causa desse ato que Ezequias fez, a nação de Israel seria destruída. Por causa desse ato. Está vendo como é que é perigoso? Outro caso, o apóstolo Judas. O apóstolo Judas foi chamado por Deus, literalmente. Jesus orou por ele. A Bíblia fala que Jesus passou uma noite inteira, uma madrugada inteira em oração para escolher os 12. E Judas foi um deles. Judas viu Jesus fazer milagre. Judas viu Jesus andar sobre a água. Judas viu Jesus fazer tudo. Mas ele preferiu a companhia dos fariseus. Ele preferiu. Tinha 11 coleguinhas que andavam com ele todo dia, crente, batizada, cheio de Jesus. Mas ele prefere quem? Os fariseus. Na comunhão com os fariseus, ele vende Jesus. Claro que já estava profetizado, óbvio. Mas Judas, ele ligado lá com os meninos lá dos fariseus, vende Jesus. Ele morre depois. O último exemplo que eu quero usar é o apóstolo Paulo. E o Alexandre, o latoeiro. A Bíblia não dá muita descrição sobre esse homem, o Alexandre, mas ele dá uma menção sobre ele. Lá em 2 Timóteo 4,14 diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Então a Bíblia fala só isso desse homem, desse Alexandre. Que esse homem causou muitos males à pessoa de Paulo. Muitos males. Então cuidado. Em João 17 diz assim, Jesus falando: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. No versículo 16 diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Que aquela pessoa que ama o mundo, o que é o mundo? O mundo aqui não é essa parede que eu estou vendo, não. O mundo é o sistema dominado por Satanás. O que é isso? É a Globo, é o Fantástico, é o Ratinho, é a Record. O sistema do mundo é esse. É a informação que passa naquele lugar. Então esse é o sistema do mundo. Então se você ama, ou se você gosta, ou se você sente uma certa afeição pelo mundo, você não faz parte de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está falando. Só estou falando de uma maneira mais fácil para você entender. Então, o que Jesus quis dizer? Se somos crentes de verdade, não teremos nenhuma associação com o mundo. Se eu tenho intimidade com o mundo, eu não sou um verdadeiro cristão. Como, por exemplo, se você vê novela e vê a atriz lá, você tem um casal e tem a amante é muito mais bonito do que a mulher, e você torce para a amante ficar com o homem, você está amando o mundo. Você está amando o mundo. Por exemplo, você vê na televisão uma moça, uma personagem qualquer, com uma roupa justa, decotada, e você pensa no seu coração, eu com aquela roupa, meu Deus. Você está amando o mundo. Se você, nessa famigerada ideologia de gênero, onde ninguém nasce homem nem mulher, todo mundo é alguma coisa, a pessoa escolhe ao longo da sua vida. Se você fala, não tem problema não. Não tem problema não. Você está sendo amigo do mundo. Você está sendo amigo do mundo. Aproveitando, fazendo um parênteses aqui, o tema do Criança Esperança esse ano vai ser sobre a ideologia de gênero.
O tema do Criança Esperança esse ano vai ser esse. Vai ser sobre a ideologia de gênero. Então, a Rede Globo ela está totalmente engajada nesse negócio. Agora, vai ser de você se você vai querer assistir ou não. E está contribuindo. Muito bem lembrado, está contribuindo. Então, se você contribui, eu já contribuí por Criança Esperança, mas eu não sabia de nada. Mas aí Deus perdoa. Deus perdoa o tempo de ignorância. Mas se você liga e contribui, se você se sente tocado por aquelas mensagens, daquelas criancinhas pobres na favela fazendo batuque, irmão, vamos ser honestos. A última coisa que aquelas criancinhas precisam é de batuque na favela. Vamos ser honestos. A última coisa é a Unicef dando batuque e... Não sei como é que chama aquele negócio que bate ali. Como é que chama? Obrigado, baqueta. Enfim. Então, se você ajudar a partir de hoje, você estará contribuindo com uma empresa que tem valores totalmente deturpados com a palavra de Deus. E se você fizer isso, você ama o mundo. Não, mas é para ajudar. É para ajudar. Você sabe se eles vão ajudar? Então, em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo João. O quarto e último ponto da minha mensagem diz assim: a minha batata está assando quando eu não desenvolvo a minha salvação. O que quer dizer isso? Lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, quando eu não desenvolvo a minha salvação, quem tem mais de 5 anos de crente aqui? Mais 5 anos de crente. Ok. Quem tem mais de 10 anos de crente? Ok. Quem tem mais 20 anos de crente? Abaixa a mão, não tô mais, né? 20 anos de crente. Ok. Quantos discípulos você fez até hoje? Quantos discípulos você fez até hoje? Então, os crentes com 10, com 20 anos, 25, 30 anos de crente têm a mesma estatura espiritual de como começou. É aquele tipo de crente que não pode ouvir uma mensagem dessa e já fica: meu Deus, para que isso? Para que? Não tem necessidade. Para que isso? Olha, palavra forte, irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus. Para que isso? Tanta coisa para pregar. Outro dia eu estava conversando com o Vitor. Um evento da igreja aqui, não sei qual foi. Eu falei para ele: se você quiser, eu te pego como discípulo meu. Ele fugiu, mas eu vou pegar ele ainda. Falei para ele, eu me dispus a ensinar a ele o que eu sei. Eu não sei muito, vai ser alguma coisa. Mas me dispus a ensinar a ele, se ele quiser. E você já se dispôs a ensinar alguém? Já se dispôs a ensinar alguém? Porque a Bíblia fala: fazei discípulos em nome do Senhor. Fazei discípulos, gente. Pegar os ministros aqui de louvor também. Infelizmente a gente não vai durar para sempre. Não vamos durar para sempre. Desculpa te enganar, mas não vai durar para sempre não. Uma hora Papai do Céu vai chamar a nossa senha. Vai chamar a nossa senha. E você tem preparado a outra geração para assumir o seu lugar? Porque o pastor não vai durar para sempre, infelizmente. Então, quando ele partir, quando a pastora partir, será que alguém está disposto a tomar conta da igreja? Será que você tem alguém, se eu faltar,
Se Deus me mandar lá para os cafundó do Judas, lá para a África, para a Amazônia, para onde que Ele quiser, será que tem alguém aqui para tomar o meu lugar? Precisamos fazer discípulos. Precisamos fazer outra coisa. É uns crentes dodói que, pelo amor de Deus, não pode falar um negócio que... Misericórdia, misericórdia. Não pode disciplinar um crente hoje mais. Não pode. Não pode. A palavra banco hoje... Não tem hoje. Hoje não tem. Né? Não tem hoje. Chegava um pastor qualquer e falou assim, fulano, se você não mudar, vou te colocar no banco. Eu, particularmente, há muito tempo que eu não vejo isso. Então, uns crentes dodói que não pode falar nada. Uns crentes domingueiro também. Só vem na igreja domingo. Não estou falando que a pessoa que trabalha todos os dias, de segunda a sábado, sai do seu trabalho tarde. Não estou falando isso. Mas aquela pessoa que sai do seu trabalho, chega em casa, tem tempo e condições de vir até a casa de Deus e não vem, só prefere vir domingo porque é cômodo para você, a sua batata está assando. Sua batata está assando. Todo domingo de manhã tem uma escola dominical. Não é porque eu dou escola, não. Podia ser qualquer um. Podia ser a sobrinha da pastora Saara. Podia ser a Brenda dando aula aqui. Eu ainda assim falaria para você vir à escola dominical. Falaria para você vir. Porque toda a minha formação teológica foi feita em escola dominical. Toda. Toda. E se você não veio hoje, infelizmente, te fala, você perdeu. Perdeu. Então, aproveitando, quero fazer o convite próximo domingo, né? Estudaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitos acham que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é um vento que passa assim, é o momento da igreja. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que sente, tem sentimentos, ri, fica alegre, se entristece. Então convido a você, se você quer aprender sobre o Espírito Santo, domingo 9 horas. Então, se eu não desenvolvo a minha salvação, eu estou enrolado, estou perdido. Culto de terça-feira, que é culto de oração. A sua base de vida cristã é a oração, oração. Já cansei de falar aqui. Deus tem inúmeras maneiras de falar com o homem, inúmeras maneiras. Eu e você só temos uma, que é abrir a nossa boca cheia de dente e falar com Deus. Só. Ah, irmão, mas eu não sei orar. Eu não sei orar. Oração é uma conversa, não importa que tipo de conversa. Muitas pessoas chegam para mim e falam, ah, irmão, mas eu não sei orar bonito igual você. Eu não sei orar bonito. Não é para você orar bonito, não. É para você falar. Tem oração que eu faço na minha casa, que se eu fizer aqui, vocês escandalizam. Estava até comentando com o Marlon hoje cedo, na hora do almoço. Eu chego para Deus, Jesus, misericórdia. Senhor, misericórdia. Se você não me ajudar, Jesus, o negócio vai dar um negócio errado aí, Jesus. Segura minha onda, porque o negócio vai dar errado esse negócio aí. E desde quando que isso é uma oração bonita, gente? Uma conversa. É o seu nível intelectual conversando com Deus. Só isso. Porque, infelizmente, criamos uma cultura sobre oração. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, não compreendemos a sua grandeza, porque nós não somos iconoclastas, Senhor. Pai, adentramos os tabernáculos celestiais. Ó Deus triuno, eterno, majestoso, Senhor. Lembrei aqui agora, o que o fariseu falou? Senhor, olha, eu jejuo, hein? Eu jejuo, faço as minhas obras, faço tudo bonitinho, direitinho, Senhor Deus de Israel. Não sou como aquele miserável pecador ali, não. E o miserável pecador falou assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Qual oração que foi ouvida? A do fariseu? Então que oração bonita que tem essa? Eu não tenho conversa, sei que tem preguiça de orar. Vem com essa conversa fiada para cima de mim, não. Outra coisa, aproveitando aqui a nossa igreja tem a política das oportunidades.
Então, nos cultos de terça, de quinta e domingo também, de vez em quando, é dado oportunidades para que os crentes falem, ou contem um testemunho, ou contem uma palavra que Deus tem falado ao seu coração. É impressionante como tem algumas pessoas que sempre leem a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa que eu falo não é o mesmo versículo, não. A mesma coisa sempre lê o livro de Salmos. Sempre lê. Eu tenho mais de um ano que eu estou aqui, tem mais de um ano e meio que eu estou aqui. Tem pessoas, não posso falar todas, tem pessoas que sempre leem o livro do Salmo. Parece que só tem Salmo na Bíblia dele. Parece que só tem Salmos. Não estou falando que Deus fala pelos Salmos, fala. Mas me dá a entender que você só lê o livro de Salmos. O irmão na oportunidade no Salmo 91, amém. Não, o irmão na oportunidade no Salmo 23, amém. Não, no Salmo 40, amém. No Salmo 150, amém. O engraçado é que são salmos todos conhecidos, né? 23, 91, 40, 70, 150, 121. Sempre são os mesmos salmos e os salmos conhecidíssimos. Eu até hoje nunca ouvi ninguém falar que o Salmo 3, ou o Salmo 7, ou o Salmo 2. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Mas, enfim. Então, quando eu não desenvolvo a minha salvação, eu estou com a minha batata assando. Quando eu não desenvolvo a minha salvação. Então, o texto de Apocalipse que eu li no começo fala: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de medir. E o anjo me disse: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que neles adoram. Chegará o tempo que seremos medidos. E qual será a nossa medida espiritual? Será que seremos considerados como pequenos espiritualmente? Será que seremos considerados como médios, medianos? Ou será que seremos considerados como pessoas grandes diante de Deus? Aproveitando meus 5 minutinhos, quando eu abri o culto hoje, eu citei aquela passagem de Lamentações 3:22, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu falei de algumas pessoas, poucas pessoas que estavam aqui presentes, irmãos, a palavra de Deus fala em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Chegamos a esse ponto de eu falar, ou de eu não, qualquer pessoa falar, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, se Deus decidir exterminar a gente, basta Ele querer. É a causa, é o motivo de não sermos destruídos. Rapaz, eu comi um negócio hoje no almoço que não me fez bem. Chegamos a esse ponto. Aí Deus me fez lembrar de uma situação que eu falei que eu estava conversando com uma irmã em Cristo. Ela mora lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Timbó, Rio Grande do Sul, interior lá de Santa Catarina. Ela estava me falando que a mãe dela tem uma doença rara. A doença chama doença de Machado Joseph. É uma doença degenerativa. Não tem cura. E por ser rara, os médicos não sabem o que fazer com ela. O tratamento que existe é muito ineficaz, porque é raro essa doença. E essa doença passa de geração em geração. Então a probabilidade dos filhos dessa mulher passar para a próxima geração é de 50%. 50%. Então o nome dela, até anotei aqui, chama Osnilda. Então a irmã Osnilda, ela tem 8 irmãos. Os 8 irmãos têm essa doença. Tem essa doença. E a probabilidade dela passar para a próxima geração é de 50%. 50%. Então, quando eu falo que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, é motivo de eu colocar minha cara no chão e agradecer. Agradecer e agradecer. E essa doença é uma doença degenerativa, que ela vai consumindo a articulação do corpo. A pessoa perde os movimentos. A pessoa fica atrofiada, literalmente. Então, quando a pessoa tem a crise, andando na rua, ela é semelhante como ela se fosse uma pessoa bêbada.
porque o corpo dela não consegue ter mais a firmeza, então ela meio que cambaleia. Então as pessoas acham que ela está bêbada, mas não está. Então, é uma doença progressiva. O estágio máximo dela é a cadeira de rodas, ao ponto de não conseguir nem mais engolir nada. E uma família inteira tem essa doença. Eu estava conversando com a filha dessa irmã, e ela falou assim: Diogo, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de fazer o exame. E se eu tiver? E se eu tiver? Eu falei com ela: não, minha querida, faça. Mas e se eu tiver? Olha, se você tiver, vai aparecer você fazendo o exame ou não. Então faça o exame. Faça. Quanto mais cedo você souber, melhor. Não pensa no 50% que você vai ter, não. Pensa no 50% que você pode não ter. Há esperança. Não é uma oração de 10 horas, como a gente vê na internet, alguns pastores. Não, mas o pastor fulano ora 10 horas. Não é isso. Bartimeu fez uma oração de 5 segundos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma oração de 5 segundos. Não é o tempo da oração que é poderosa. Não é o tempo da oração, é a fé que você tem na oração. Isso tem poder. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria que você me ajudasse a orar por essa família. Eu prometi a eles que eu pediria à igreja para orar por eles. Eu peço que por um momento você pare de ser egoísta. Por um momento. Ah, mas eu não a conheço. A conheceremos. Quando formos arrebatados, a conheceremos. Poderemos falar para ela: irmã, eu orei por você. Olha, você não me conhece, mas eu orei por você. Eu orei por você. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus, não ter consumido a nossa vida durante o dia de hoje. Pai, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Deus, ainda sermos pecadores, Senhor. Ainda sermos pecadores, Pai. A tua palavra fala que o Senhor permanece fiel, mesmo ainda sendo infiéis, Deus. Muito obrigado. Peço, Deus, agora nesse momento que o Senhor vai agora, Deus, de encontro à família da dona Osnilda, Deus. Em nome do Senhor Jesus, cremos que o Senhor é um Deus de cura. Cremos que o Senhor é um Deus que faz impossíveis, Deus. Cremos que o Senhor pode todas as coisas. Cremos, Senhor, que nada para ti é impossível, como a tua palavra fala, Deus. Pai, nada é impossível, Deus. Nada é impossível para ti, Senhor. Pai, a tua igreja, Pai, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, clama, Deus. Clama por essa família, Senhor. Clama por essa família, clama por essa mulher, Deus. Clama por essa filha. Clama por essa filha, Deus. Tenha misericórdia. Estenda a sua mão de poder. Estenda a sua mão de graça. Estenda a sua mão de cura, Deus, sobre essa família. Em nome do Senhor Jesus. Que eles possam levantar, Deus, louvores a Ti. Que eles possam, Deus, levantar uma oração de agradecimento ao Senhor. Dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, nada para Ti é impossível, Deus. Ouve a oração da Tua igreja nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia dela, meu Pai. Tenha misericórdia da dona Osnilda, Deus. Tem misericórdia da filha. Tem misericórdia da família, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que a cura dela seja realizada, Deus. Para a honra, para a glória e para louvor do Seu nome. Que outras pessoas que não conhecem o Senhor venham conhecer o Senhor por causa do testemunho da Sua filha, Deus. Aleluia, Pai. Recebe a nossa oração, Deus. Envia agora o anjo da cura, Deus, naquele lugar. Envia o anjo da cura sobre aquela casa. Ponha Tuas mãos que curam, Deus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que cura. Pedimos, Deus. Pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, toca no nosso coração, Deus. Pai, tantas coisas temos feito, Pai, que tem desagradado ao Senhor. Tantas coisas, Deus, realmente a nossa batata diante do Senhor, Deus, está assando. Está assando, Jesus, a nossa batata está assando, Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Estar com a nossa batata assando, como disse o nosso irmão, significa que nós estamos correndo perigo. E quando é que nós estamos correndo perigo? É quando nós deixamos de nos relacionar com o Senhor Jesus Cristo. É quando o nosso relacionamento com o Senhor Jesus não vai bem. Isso aí eu creio que é o ponto principal. Porque quando o seu relacionamento não está bem com o Senhor, você não tem força para santificar a sua vida. Você não tem força para dizer não para o pecado. Você se torna alvo fácil do inimigo. Mas o Senhor nos dá a receita para a gente não correr perigo nenhum. Qual é a receita? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! 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 E nós temos a oportunidade todos os dias de buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós temos a oportunidade agora de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração.